Amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Vamos outra vez lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11. É a segunda parte da mensagem que eu iniciei hoje de manhã, que é: lança o teu pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 em diante. Todo mundo encontrou? Então acompanhe a leitura do texto, tá? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja mais uma vez agora. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, já estivemos aqui pela manhã, já estamos agora de volta à noite. Vamos estar aqui ao longo dessa semana que se inicia todas as noites. E quando nós fazemos isso, quando nós levamos a sério a nossa vida espiritual, quando nós não brincamos com Deus, não zombamos de Deus, nós estamos exatamente fazendo isso que a letra desse hino diz, que é o ensinamento que o Senhor transmitiu ao longo do teu ministério terreno. Quem constrói a casa sobre rocha tem segurança. A casa fica bem construída. Quando vierem as chuvas, quando soprarem os ventos, quando os rios caudalosos se lançarem contra aquela casa, e a casa é a vida, e esses rios, essas chuvas, esses ventos são as aflições do dia a dia da vida, são as lutas, são os problemas, são as dificuldades que todos nós enfrentamos. Mas o Senhor disse: se a casa estiver bem edificada, ela não cai. Nenhum problema nos vencerá, nenhuma dificuldade prevalecerá sobre a nossa vida. Nós vamos prevalecer em todas as lutas. Mas quando o homem não edifica sobre rocha, edifica sobre areia, não quer ter trabalho, não quer fazer sacrifício, acha difícil guardar o dia do Senhor, acha difícil vir à noite ao culto, esse homem está construindo sobre areia. E o Senhor disse: olha, no dia que vierem problemas sérios, no dia que chuvas se lançarem sobre a casa que ele está construindo, que ventos se lançarem, rios transbordantes, a casa cai, e será grande a sua ruína. Será grande a ruína.
Por isso, Senhor Deus, nós queremos dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, nos mantermos nesta rotina de seriedade com Deus, de trabalho exaustivo, de cavar uma profunda vala até encontrar um solo de rocha, para então começar a lançar o alicerce. Porque se nós não fizermos assim, um dia a casa cai e a ruína é grande. Às vezes é um casamento que se destrói, às vezes é a saúde que se deteriora, às vezes são prejuízos financeiros, às vezes é a dilapidação do patrimônio. Então é preciso estar com a casa bem construída. E que nessa noite, Senhor, nós possamos crescer um pouquinho mais no conhecimento de Deus. Que o Teu Espírito possa nos ensinar um pouquinho mais ainda. Porque quanto mais nós aprendemos, melhor nós Te servimos. Usa-me, Senhor, nessa noite como Teu servo, como Teu pastor. Dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa explanar a Tua palavra, mas eu quero explaná-la com verdade profunda. E eu Te peço isso porque a minha suficiência vem de Ti. Não leve em consideração as minhas falhas, não leve em consideração os meus erros, os meus pecados, as minhas fraquezas, mas leve em consideração o quanto eu Te amo, o quanto eu sou fiel ao Senhor, o quanto eu amo fazer a Tua obra, o quanto eu amo pastorear as Tuas ovelhas, preparar a Tua igreja para Te apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Obrigado, meu Deus, porque eu Te peço, em nome de Jesus, e todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, Deus está nos ensinando coisas tremendas, coisas profundas. Na verdade, Deus está mostrando para todos nós verdades simples, que se nós nos conscientizarmos dela, se nós fizermos com que essas verdades entrem na nossa mente, desça para o nosso coração, com que elas fiquem enraizadas no nosso espírito, elas vão nos proporcionar benefícios tremendos em todas as áreas da vida. É isso que Deus está mostrando aqui. Por exemplo, uma verdade que está inserida nesse texto é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é que faz todas as coisas. Então Deus está mostrando aqui que nós não temos nenhum controle sobre as coisas que Ele faz, que nós não temos nenhum conhecimento sobre as coisas que Ele realiza, que há da nossa parte uma total falta de conhecimento sobre tudo. É isso que Deus está dizendo aqui, que Ele é que é soberano, Ele é que sabe de tudo, Ele é que faz tudo, Ele é que está no controle de tudo. O versículo 4, eu acho espetacular, quando Ele diz: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Quer dizer, nós não sabemos como é o agir de Deus, que faz todas as coisas. As coisas de Deus são misteriosas, e por isso Ele diz: o meu justo viverá pela fé. Você tem que viver pela fé. Jesus disse assim: não andeis ansioso por coisa alguma, quanto ao que haver de comer, de beber ou de vestir. Não ande ansioso. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe das tuas necessidades, e Deus há de suprir cada uma delas em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo está dizendo aqui que da nossa parte há uma total falta de controle sobre as coisas que acontecem nesse mundo, sobre as coisas que acontecem na nossa vida, que há da nossa parte uma total falta de conhecimento sobre tudo, mas que mesmo assim nós devemos nos regozijar em todos os dias, mesmo que venham dias maus. E Ele diz que os dias maus serão muitos.
Se alegre, ele está dizendo. Você não sabe de nada, mas se alegre, fique feliz. Creia que eu estou no controle de todas as coisas. Só que depois de Deus dizer tudo isso aqui, o normal, aos olhos humanos, aos olhos da sociedade incrédula, seria Deus dizer, já que você não sabe de nada, já que você não tem conhecimento de nada, já que você não sabe nada do que eu faço, do que vai acontecer amanhã na tua vida, do que vai acontecer amanhã nesse mundo, para tudo, guarda tudo, constrói lá um armazém para você guardar a provisão para a tua vida, poupe o teu dinheiro, não gaste, não se exponha, não corra risco. Você está vivendo num mundo onde cada um vale o que tem. Você não sabe o que é que vai sobreviver amanhã, se serão coisas boas, se serão coisas más. Então guarda tudo, poupa, faz uma economia, olha o futuro. Porque essa é a lógica desse mundo. Esse é o pensamento dominante da sociedade incrédula que nós vivemos. Só que, contrariando tudo isso, Deus dá uma ordem que soa como um verdadeiro absurdo para o mundo. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Eu disse no culto de hoje de manhã que lançar o pão sobre as águas é você tomar atitudes de fé que vão trazer benefícios para a tua vida em todos os sentidos. Atitudes de fé. O texto diz aqui, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quer dizer, depois de muitos dias terás a recompensa. Isso volta para você. Isso não vai ser em vão. Então, lança o teu pão sobre as águas. Por exemplo, através das boas obras. Deixa eu mostrar o que eu mostrei de manhã, que Paulo disse aqui. Gálatas 6. Através de boas obras, né? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Então diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, principalmente aos filhos de Deus, principalmente aos que creem na palavra. Então, eu posso fazer o bem a todos, eu posso fazer o bem ao meu próximo, eu posso fazer o bem ao meu irmão na fé, usando, por exemplo, os meus recursos espirituais, o conhecimento que eu tenho da palavra. Eu posso fazer o bem através de uma oração que eu faço pela pessoa que está aflita. Eu posso fazer o bem sendo misericordioso, sendo uma pessoa perdoadora. Eu posso fazer o bem usando os meus recursos emocionais. Aquela pessoa que no momento de dificuldade da vida, às vezes precisa de um apoio moral. Você já se sentiu sozinho? Precisando de alguém que cole o ombro em você e diga: fica tranquilo, estou contigo, vai dar certo, vamos em frente, não desanime. Às vezes um apoio vale muito. São recursos emocionais, uma atitude de amor, uma palavra de amor, um gesto de amor, um conselho. Eu posso fazer o bem ao próximo, dando atenção ao meu próximo. Eu disse hoje de manhã, às vezes a pessoa está com tantos problemas, está enfrentando tantas lutas, e ela está quase desanimando, ela está quase desistindo de tudo, e o que a pessoa mais precisa é ser ouvida. Tem gente que o que ela mais está precisando é que alguém ouça. Quantas vezes eu atendo pessoas no gabinete pastoral, e a pessoa vem: pastor, eu estou com 1000 problemas, a minha vida está um inferno, eu não estou aguentando mais, eu lhe ouvi no rádio, ou alguém me recomendou que viesse falar com o senhor, e eu digo: pois não, e a pessoa fala 1 hora sem parar, e eu fico ali ouvindo com toda a paciência, não tenho pressa. E às vezes quando a pessoa acaba de falar, eu só falo 1 minuto, e ela já está aliviada. Ela queria desabafar, ela queria botar para fora, sabe? E quantas vezes as pessoas não têm tempo, né? Não tem tempo. Às vezes na própria família, pai não tem tempo para o filho, filho não tem tempo para o pai,
O marido não tem tempo para conversar com a esposa não tem tempo para conversar com o marido. Isso é terrível. Mas eu também posso fazer o bem usando os meus recursos materiais, o alimento. Por que a gente faz o bom samaritano? Por que a gente pede aqui para você trazer? Porque não foi um dos ensinamentos de Jesus? Dar pão a quem tem fome. Ele não disse que tive fome, me deste de comer. Senhor, quando é que nós te vimos com fome? Que história é essa? Todas as vezes que você fez isso a um desses pequeninos irmãos, a mim você fez. E às vezes a gente não se dá conta disso, sabe? A gente não se apercebe disso aqui. Então, são recursos financeiros, são bens materiais, que às vezes eu posso doar para uma pessoa necessitada, são as minhas ofertas, são os meus dízimos. Então, a determinação de Deus aqui é que nós temos que semear, diga semear. Semear amor, semear bondade, semear fidelidade, semear gratidão, semear perdão, semear bens materiais, semear alimento, semear tudo, tudo. Aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, no versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso aqui é um princípio estabelecido por Deus, irmão. Aquilo que você planta, você colhe. Quem semeia ventos, colhe o quê? Tempestade. Quem semeia desarmonia, vai colher desarmonia lá na frente. A pessoa que é impiedosa, vai encontrar alguém lá na frente que seja impiedosa com ela, que é egoísta, né? Então, se você semeia amor, você vai colher amor. Se você semeia bondade, você vai colher bondade. Se você semeia carinho, você vai colher carinho. Jesus ensinou isso ao longo do seu ministério terreno, em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 38. Olha o que ele disse aqui. São ensinamentos de Jesus, né? Ele disse, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ele disse, olha, dê que você vai receber. Só que você vai receber numa proporção muito maior do que você deu. Boa medida, recalcada, sacudida. É assim, ó. Por exemplo, você pega um saco de 50 quilos e você dá de uma coisa qualquer, um alimento qualquer. Você deu para alguém. Ele está dizendo, olha, alguém vai te dar isso de uma maneira muito maior. Se você pegar aquele mesmo saco de 50 quilos e você começar a botar alimento, e socar, vai caber 100. Vai caber 100. Eu tinha um tio que já faleceu, ele tinha uma granja, criava galinha, uma granja muito grande. E nós éramos rapazolas, né? E às vezes nós íamos transportar pó de serra, serragem, né? Ia nas serrarias pegar pó de serra, porque toda semana tem que limpar os galpão, aí tira aquele pó de serra que já está com xixi de galinha, com não sei o que, tem que jogar tudo aquilo fora, aí esteriliza o galpão, bota pó de serra novo. E aí meus 2 primos, e a gente levava os sacos, né? E quando a gente chegava para transportar, a gente já sabia que tinha que socar bastante, para poder render, porque senão a gente ia dar 30 viagens. Se socasse bem, em vez de 30, a gente dava 15. Aí socava, batia o saco, batia com a pá, bota mais, soca. O saco ficava desse tamanho aqui, ó. Só faltava rasgar. Era pesado. É isso que ele está dizendo aqui. Então, irmãos,
Todos nós, sem exceção, temos oportunidade de semear. Deus nos concede oportunidade todos os dias, todas as horas. Mas o problema é que muita gente está dentro da igreja, mas se esquece que o seu amanhã vai depender totalmente daquilo que ele está semeando hoje, daquilo que ele está semeando agora. Você hoje está colhendo, eu hoje estou colhendo o que eu semeei ontem, o que eu semeei no passado. Então, não cruze os braços, semeie, preste atenção nisso. O teu amanhã vai depender do que você está semeando agora, do que você está semeando hoje. Essa coisa de semear é muito importante, porque, veja bem, um agricultor, ele não pode querer colher antes dele semear. Para ele colher, ele tem que semear a semente na terra, ou não tem? Um trabalhador, ele não pode querer receber o seu salário sem antes ele semear o trabalho. Primeiro tem que trabalhar para depois receber. Não pode chegar, olha, antes de eu começar já quero um mês de salário. Ninguém vai dar. O cara vai dizer, eu não quero nem contratar mais você. Está dispensado, vou arranjar outro. Ele só vai receber o salário depois que ele semear o seu trabalho. Então isso aqui é um princípio de Deus. O que eu semear, eu vou colher. Se eu lançar o meu pão sobre as águas, depois de muitos dias, o acharei. Parece uma coisa teórica, não é? Mas não é teoria, não. Isso aqui é uma coisa absolutamente real. Eu podia ficar aqui com você à noite, amanhã o dia inteiro, contando para vocês histórias de pão que eu joguei sobre as águas e até esqueci. Nem lembrava mais. Aí depois de muito tempo, veio a recompensa de Deus. Olha, eu contaria muita coisa. Eu me lembro de um rapaz aqui de Fortaleza que eu conheci há muitos anos atrás, quando eu era ainda da Seita Universal. Fernandes, ele era gerente do Citibank. E nós fizemos uma amizade muito grande, se tornou meu amigo, ele ia na minha casa, ia jantar comigo, ia almoçar, fizemos uma amizade legal. E teve um tempo que ele dizia assim, ele dizia, pastor, na época que a inflação era alta, né? Então a gente, como a Seita tinha muito dinheiro, a gente todo dia aplicava o dinheiro no banco. Naquela época era overnight. De um dia para o outro rendia, né? E era muito dinheiro. Às vezes chegava no final de semana e disse, pastor, daria para quebrar o galho? Daria para o senhor deixar 2 dias sem aplicar? Porque a gente que é gerente e tal. Eu sabia que era... Ele que ia aplicar, ia ficar para ele. Eu dizia, dá. Tudo bem. Sabe aquela coisa, uma mão lava a outra? Cara, meu amigo, tudo que eu queria ele fazia. Me atendia em casa, eu nunca ia no banco. O que eu queria ele ia atender em casa. Aí eu deixava. Depois eu saí da Seita Universal. Aí teve um tempo, eu vendi um automóvel meu. Aí botei na poupança o dinheiro. E ele disse assim, pastor Carlos, poupança rende muito pouco. Se o senhor confiar em mim, eu posso aplicar o teu dinheiro por um juro muito maior. Agora tem que ser na confiança. Não é pelo banco. São transações que eu faço por fora. Não vai ter papel assinado, só vai ter que passar o dinheiro para a minha conta. Eu digo, pô, tudo bem, não quero nem saber como é que você faz. Ele disse, então, se o juro da poupança, por exemplo, né, se é 5%, eu garanto ao senhor que eu lhe dou 10% de aplicação. Eu não sei o que é que ele fazia. Hoje até desconfio. Hoje até desconfio o que é que ele fazia. Não sei se era. Mas para mim ele emprestava por fora como se fosse um agiota. Por um juro bem alto. Para mim é. Eu não tenho certeza, não posso afirmar. Bom, mas não importa. E eu deixei. Era na confiança. Se amanhã
eu quisesse cobrar dele, ele dissesse, olha, lamento, mas perdi tudo. Eu ia ficar com a mão na frente e outra atrás. As minhas poucas economias estavam perdidas. Não ia ter condições nenhuma. Tinha nada assinado. E assim foi. Durante muito tempo. Aí, eu tive que ir para Recife. Fui morar em Recife e deixei tudo na mão dele. Tudo na mão dele. Um dia, eu precisei do dinheiro lá em Recife. Liguei para ele e disse, olha, Fernandes, agora eu estou precisando, eu não posso mais deixar aplicado, porque eu vou ter que usar aqui para a igreja, nós estamos com muita dificuldade, tal, e eu vou ter que botar do meu. Esse perfeitamente, pastor. Me diga uma conta que daqui a 2 dias eu deposito. E assim foi feito. Agora veja que coisa interessante. 15 anos depois, eu volto à Fortaleza, já com a revelação da graça de Deus, já com a direção de Deus para implantar a igreja aqui em Fortaleza, que é essa igreja aqui. E nós chegamos aqui sem dinheiro, sem amigos, sem nada. Eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro, não tinha amigo, não tinha quem fosse fiador. Isso aqui foi um milagre de Deus. Isso aqui funcionava uma antiga igreja batista. E o pastor se invocou e disse, quer pregar essa graça? O senhor pregou aqui 3 dias seguidos, não deram ouvidos. Esse povo não quer saber da verdade, isso aí é a verdade. Se o senhor quiser, eu passo o prédio para o senhor agora. E assim foi feito. Mas mesmo com o prédio, nós não tínhamos nada. E viemos para cá com a cara, a coragem e a fé. Aí um dia de manhã, eu fui participar de um programa numa rádio comunitária, que era desse pastor batista, ficava ali na Senador Pompeu. O programa era de 8 às 10 da manhã. Ele disse, pastor, vai lá, para eu fazer uma entrevista com o senhor divulgar essa graça, falar do Evangelho da Graça. E eu fui. Aí cheguei lá, era umas 7h30 da manhã, parei o meu carrinho, que era um Palio, que era o carro da minha mulher, e fiquei dentro do carro esperando a hora de subir lá para o andar da rádio funcionava. E quando eu estou assim, já chegando perto de 8 horas, vem aquela pessoa andando pela calçada, e ele olha para mim, para dentro do carro, eu olho para ele, ele ficou assim, tirou o óculos escuro, aí se aproximou, é o pastor Carlos Magno? Eu digo, em carne e osso. Já tinham se passado 15 anos, né? Esse pastor, aí eu desci do carro, nos abraçamos, foi uma alegria tremenda a gente ter nos reencontrado. Esse pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Quanto tempo? Não sei mais notícia do senhor. Poxa, eu digo, olha, estamos aqui, estamos na luta, vamos estabelecer a igreja aqui em Fortaleza. Eles vão fazer o seguinte, o senhor vai almoçar comigo. 12:00 eu te espero. Ele era dono da Ortolite, fábrica de colchões. Hoje não é mais dele, já negociou. Mas na época ele era o dono da Ortolite. Aí eu digo, tá bom. Pela amizade que nós tínhamos, né? Aí fui almoçar com ele na Ortolite. Cheguei lá, me recebeu muito bem, me mostrou toda a fábrica. Aí saímos para ir almoçar, fomos almoçar fora. Me levou para uma boa churrascaria, almoçamos, conversamos bastante, voltamos, ficamos no escritório dele. E ele disse, pastor, me conta aí, como é que é essa história, o senhor vai implantar a igreja? E eu contei assim da graça de Deus, falei, né? E disse para ele, aí contei que Deus abriu a porta porque nós não tínhamos fiador, não tínhamos como alugar um prédio. E ele disse assim, e você vai morar onde? Eu digo, olha, foi outro milagre de Deus. Deus já providenciou uma pessoa que alugou um apartamento para a gente, bem baratinho, ali no Meireles. A ex-futura sogra de Érigles, na época. Ele nem sonhava de vir a essa igreja. Nem sonhava. Aí ele disse, pastor, você está precisando de alguma coisa? Eu digo, olha, Fernandes, é o seguinte, o que eu estou precisando mesmo, eu preciso de colchão, cama, guarda-roupa, mesa, não temos nada. Aí ele disse, olha, colchão eu tenho aqui, cama, guarda-roupa, mesa, sofá, eu também tenho.
Porque eu acabei de comprar uma loja no centro de Fortaleza, uma loja que vendia móveis. Ficava ali naquela praça da estação. Eu digo, é mesmo? Ele disse, é. Eu digo, mas olha, só se você facilitar. Porque a situação está preta. A situação está difícil. Ele pegou um papel, diga aí, diga o que o senhor quer. Aí eu digo, escreve aí, Fernando. 2 colchões de casal. Porque era um para mim, um para, na época era a pastora Amparo. Um de solteiro. Aliás, 3 de casais, 3 colchões de casal. Porque era também para o pastor que tinha vindo de Recife. Pastor não, um rapaz que queria ser pastor e foi reprovado com 2 meses. E ele ia morar naquele apartamento ali. Eu digo então 3 colchões de casal, um de solteiro, 3 camas de casal, uma minha, uma da pastora Amparo, uma do rapaz que vai morar ali. O colchão de solteiro era para a Rosinha, a moça que trabalhava lá com a pastora. Travesseiros, um jogo de sofá para o gabinete pastoral, que é esse que tem até hoje. Olha, já faz tempo esse jogo de sofá, hein? Caramba! Puxa, tem que jogar isso fora. Por isso está dando barato, escorpião. Né? Eu disse, olha, 2 mesas. Aí, vamos olhar aqui, escolha aí. Não, você escolhe aí. Que der. Agora, ó, você vai dividir. Não, fique tranquilo. Irmãos, essa conversa foi por volta de 2 horas da tarde. No primeiro dia que a gente se encontrou, hein? 15 anos depois. Ele anotou num papelzinho. Eu tinha que voltar para cá, porque estava fazendo obras aqui, para a gente inaugurar. Ele disse, pastor, amanhã venha de novo para a gente almoçar. Ele gostava muito de conversar comigo. Eu digo, tá bom. Aí vim embora. Ele disse, é para entregar isso aonde? Eu digo, olha, uma parte vai ser na Princesa Isabel, outra parte vai ser lá no Meireles. Deu o endereço. Ele, tá bom, vou providenciar, vou ver isso aqui. 2 horas da tarde. 18 horas, 6 da tarde, para um caminhão de mudança aí na frente. Aqueles baús. Olha, pastor, tem um caminhão aí procurando o senhor. Eu pensei que ia demorar uma semana, providenciar, não sei o quê. 6 da tarde, estava o caminhão aí. Descarregou os móveis para botar no apartamento que o rapaz ia morar aí com a esposa e as filhas. Eu digo, agora segue lá para o Meireles e coloca o restante lá. Mandou tudo. Aí no dia seguinte, eu fui para lá, para a fábrica dele. Ele ligou para mim de manhã. Pastor Carlos, Fernandes, vamos almoçar, viu? Eu vou levar o senhor hoje para comer uma peixada, lá no Bar do Peixe. Conhece, Silvio? No Eusébio. Poxa, como é que pode ter um bar daquele ali, hein, rapaz? E uma comida gostosa e assim de gente. Rapaz, você sai ali daquela BRzinha que passa em frente ao Clube do Vaqueiro, né? Aí chega lá no finalzinho da esquerda, uma ruazinha de mato, lá no fundo, Bar do Peixe. Assim de automóvel. Conhece, irmão Carlos? Vai conhecer, depois me pergunta o que eu te digo. Um peixe maravilhoso, uma ova de peixe espetacular, mas não vou fazer propaganda do cara não, que ele não vai ajudar a gente em nada. Deixa eu... Me levou de novo, almoçamos, com detalhe, ele não deixava eu pagar nada. Eu dizia, não, vamos rachar. Não, senhor. Dava o cartão de crédito dele, eu dizia, não falava não, mas pensando, né? Glória a Deus. Qualquer 20 reais, meu irmão, era um Deus nos acuda. Almoçamos, voltamos para a fábrica, fiquei no escritório dele, chegavam os clientes, chegava funcionário, chegava revendedor dele, e todo mundo ele dizia, olha, esse aqui é o pastor Carlos Magno, meu amigo, olha, esse é meu amigo, ele deixou um dinheiro dele na minha mão, sem nada assinado. Todo mundo ele contava essa história. Eu tipo, quer dizer, ele estava grato realmente, porque confiou, o cara confiou em mim. Quando foi chegando no finalzinho do dia, eu digo, Fernandes, agora vamos fazer as contas aqui. Vamos fazer as contas. Eu só peço que você divida a longo prazo, porque nós estamos sem dinheiro. Aí ele disse, tá bom, senta aí. Aí eu sentei na frente da mesa dele, ele lá. Eu já fiz as contas. Já quanto é que deu?
E eu com medo danado, que eu digo, vai dar um valor enorme. E ele vai ter que botar a parcela bem pequenininha, eu vou passar 3 anos para pagar. Ele disse, pastor, está aqui o cálculo. Aí me entregou um papel, quando ele virou o papel que eu li, você não me deve nada. Olha, isso é para dar uma forte salva de palmas para Deus, meu irmão. Ele disse, você não me deve nada. Então, se você tratar a vida com carinho, se você lançar o pão sobre as águas, olha, isso que aconteceu comigo, pode acontecer com você, em todas as dimensões da vida. Aquilo que você semeia, aquele pão que você lança sobre as águas, inevitavelmente, lá na frente, vai voltar para você. Não duvide, por favor. Isso acontece, irmãos, pela misericórdia de Deus. Isso volta, irmão Valdir, muito tempo depois, pela misericórdia de Deus, e num dia que você menos espera, para que aquele que se glorie no Senhor. No dia que você menos espera. Como é que eu não sonhava com isso? Eu lembro que a gente aqui, e eu não queria que essa pastora tivesse vindo, eu digo, mas minha senhora, eu não tenho onde dormir. Não, eu durmo no chão. Pena que ela saiu da igreja, né? Não sei, eu gostava tanto dela. Eu digo, mas é duro, vai ter que dormir no chão, não tem problema, a gente dorme no chão. Quer dizer, a gente não tinha nenhuma perspectiva. Nenhuma. Viemos para dormir no chão mesmo aqui. Porque no dia que eu menos esperava, 10 para as 8 da manhã, e ele disse, olha, pastor Carlos, eu não passo essa hora aqui. Eu passei porque ligaram para mim dizendo, olha, parece que tentaram arrombar a porta da tua loja. E não tinha sido, era de outra loja. E ele saiu, eu corri de casa e fui lá olhar. Aí deixei o carro aqui no estacionamento e estou passando aqui a pé. Olha como é que Deus faz as coisas. É assim que Deus faz. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Isso aqui é aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus fez. O que é que ele fez? O que é que ele se nos tornou? Sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então a ordem de Deus é essa aqui, ó. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O problema é que nós vivemos num mundo extremamente egoísta. O pensamento das pessoas é de reter, é de guardar, é de fechar a mão, é de ser avarento, egoísta. Esse é o pensamento do mundo que a gente vive. Inclusive de muitos que estão dentro das igrejas. Muitos que se dizem cristão, crente, evangélico, sei lá, que avarentos. O cara só quer segurar, o cara só quer reter, o cara não quer dividir com ninguém, o cara não quer semear o pão sobre as águas de coisa nenhuma. Esse é o pensamento do mundo. Só que a igreja de Jesus tem que caminhar na contramão dessa sociedade egoísta, dessa sociedade avarenta. A ideia de semear, a ideia de repartir, a ideia de dar, de lançar o pão sobre as águas, olha, é absolutamente contrário ao que o mundo ensina. Completamente contrário. Um velho pregador inglês dizia o seguinte: faça todo o bem que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todo o tempo que você puder, para todas as pessoas que você puder. Aleluia. Glória a Deus. Difícil é quem faça assim, né? Difícil é quem faça assim. Nós temos aqui na Bíblia
uma história maravilhosa, uma história linda, de amor, de amizade sincera, sem interesse, de compreensão, que é a história de Davi e Jonatas. Jonatas, filho de quem? Saul. Você sabe que depois que Davi matou Golias, quando ele voltava da batalha, entrava na cidade, ele e Saul, e as mulheres tocando tamboril, e cantando e dançando, e elas diziam: Davi matou 10 milhares, Saul matou milhares. Ele disse: como é que é a história? Eu sou o rei, e já estão dizendo que ele matou 10 milhares, e eu só 1.000. Se encheu de inveja, ficou com uma inveja de morte de Davi, começou a perseguir Davi e queria matar Davi a qualquer preço. Aí Jonatas, que era o filho do rei, não concordava com aquelas atitudes erradas do seu pai e passou a defender Davi. Ele tinha uma amizade profunda por Davi. Ele dizia: Davi não fez nada, Davi só fez o bem, Davi nos livrou de uma derrota violenta, de uma humilhação muito grande diante dos filisteus, e agora meu pai quer matá-lo, meu pai quer fazer o mal para ele, não pode. E eles tinham um amor muito grande um pelo outro, e todas as vezes que ele sabia do que o pai estava planejando para tirar a vida de Davi, ele corria e avisava Davi. Em várias ocasiões, Jonatas foi o responsável de livrar Davi de morrer diante de Saul. Aí passou-se o tempo, Saul morreu, Jonatas morreu, Davi assumiu o reino, agora ele era o rei de Israel. Sabe o que aconteceu? Vai saber agora. Vamos lá em 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Encontraram? Versículo 1 em diante. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatã? Não por causa de Saul, por causa do que Jonatas fez comigo, pelo amor que ele teve para comigo, pelo gesto de bondade que ele teve para comigo, pelo gesto de amor que ele teve. Alguém ainda da parte da casa de Saul vivo? Havia um servo, alguém disse para ele, na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Aí chamaram Ziba, trouxeram diante de Davi. Aí Davi perguntou: você é Ziba? Ele, sim, eu mesmo, teu servo. Aí o rei disse: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, que é aleijado de ambos os pés. Olha, tinha um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, dos 2 pés. Aí Davi perguntou: e onde ele está? Aí Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Um lugarejozinho pobre, miserável, sabe, um recanto lá. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, não tenha medo, não vou fazer nada contra você, não vou me vingar das perversidades que o teu avô fez, que o rei Saul fez, não vou fazer isso, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã teu pai, e vou te restituir todas as terras que eram de Saul, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, Davi devolveu para Mefibosete todas as terras que eram de Saul, que agora era dele, era do reino. Ele disse: além de eu fazer isso, você vai comer pão todos os dias à minha mesa, você vai fazer as suas refeições comigo. Colocou esse cara como príncipe.
um aleijado, vivia isolado, numa terra distante. Davi restituiu a honra, devolveu as terras, mudou completamente a vida de Mefibosete. Diga graças a Deus. Olha que coisa linda isso aqui. Quando Jonatas, muitos anos atrás, ajudava Davi, fazia tudo para impedir que o pai tirasse a vida de Davi, o que é que ele estava fazendo? Lançando o seu pão sobre as águas. Mas o que é que Deus diz? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Depois de muitos dias você vai ter a recompensa, você vai receber isso de volta. Quer dizer, ele morreu e nem viu o filho é que colheu os frutos daquilo que ele semeou. Você não gostaria, não? De amanhã você morrer e saber que algum bem muito grande vai acontecer ao teu filho por causa de uma semente que você está plantando hoje? Ou você é tão egoístazinho que diz, não, eu quero para mim, não é negócio de filho não. Olha, eu não quero receber nada, mas se Deus der lá na frente de meus filhos, estou satisfeito. Feliz da vida, feliz da vida. Amém? Quer dizer, colheu o fruto da semente que ele semeou, né? Lançou o pão sobre as águas, dias depois achou de volta. Volte lá em Eclesiastes capítulo 11. Vamos ler do versículo 2 em diante. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, vai ficar. É Deus que determina, acabou a história, caiu, caiu, ficou, ficou. Quem somente observa o vento, nunca vai semear. É aquela pessoa que diz, não, eu não posso vir domingo de manhã, porque domingo de manhã eu ganho uma graninha extra. Quer dizer que Deus não pode te dar essa graninha nos outros dias da semana. Você é obrigado a profanar o dia do Senhor, porque domingo de manhã você ganha um dinheirinho a mais. Ou o contrário que seja. Cuidado. Quem somente olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aí no versículo 6, tremendo, né? Semeia pela manhã a tua semente. Já semeamos hoje, não foi? E à tarde, não repouses a mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Deus é tremendo, irmão, Deus é maravilhoso. Depois de Deus falar coisas fortes, depois de Deus dizer que nós não temos controle sobre coisa alguma que acontece nessa vida, depois de Deus dizer que nós não temos nenhum conhecimento de como Ele faz as suas obras, de como é que Ele age, de como é que Ele prepara o nosso futuro, de como é que Ele intervém na nossa vida, depois de Ele dizer tudo isso, depois de Deus garantir que virão dias maus e serão muitos, aí Ele vira e diz, você não sabe nada, você não conhece nada, vão vir dias maus aí que não vai ser mole, mas semeia, reparta, doe, lança o teu pão sobre as águas, não se pressione com os ventos, não se pressione com as chuvas, continua lançando teu pão sobre as águas. Tem gente que se passar por um aperto qualquer, já para de semear, principalmente na obra de Deus. Principalmente na obra de Deus. Olha, estou passando uma crise, eu não vou poder dar meu dízimo, eu não vou poder dar oferta, eu não vou poder trazer bom samaritano, tudo o contrário ao que está aqui, ó. Isso, não se preocupe, não fica olhando para o vento, não fica olhando para a chuva, continue semeando, continue fazendo o que você tem que fazer, porque dias melhores virão.
Você vai colher o fruto. Reparta com 7, reparta com 8, reparta com todo mundo. Quer dizer, aos olhos humanos isso aqui é uma maluquice, meu irmão. Aos olhos humanos, isso aqui é coisa de louco. Espera aí, que é isso? Estou passando maior situação, maior aperto, maior dificuldade, tem uma crise, poxa, meu salário diminuiu, minha renda foi lá para baixo, e Deus, ao invés de mandar eu poupar, ao invés de mandar eu economizar, Deus manda que eu reparta. Deus manda que eu reparta com 7, reparta com 8, reparta com todo mundo. Deus diz que eu não sei de nada, que eu não conheço nada, que o que caiu, caiu, que virão dias maus. Mas ele diz, mas continue a repartir. Você terá a recompensa. Semeia pela manhã a tua semente. À tarde, não repouse a tua mão, continua semeando. Porque você não sabe qual das duas vai prosperar. Que bom que as duas prosperem. Aí você não sabe o que é que vai prosperar. Você não sabe quando é que Deus vai falar contigo aquilo que você precisa que Ele fale. Hoje de manhã, hoje à noite. Será amanhã à noite? Será terça? Será quarta? Será quinta? Será sexta? E às vezes tem gente que perde, porque semeia pela manhã, aí à tarde diz, não, já semeei de manhã. Não, semana passada eu já fui todos os cultos, essa semana dá para eu descansar um pouquinho. Né? Está aqui Deus dizendo, não pode. Não pode. Semeia pela manhã, semeia à tarde, você não sabe qual das duas vai prosperar. Você não sabe em que culto é que Deus vai se manifestar em teu favor, é que Deus vai agir em favor da tua causa. Bom, agora depois de tudo isso, vem Deus de lá e diz o seguinte, versículo 7. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Isso aqui é maravilhoso. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Viver é bom. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Quer dizer, Deus está dizendo, olha, mesmo no meio de todas as lutas, a vida é espetacular. É bom viver. Quantas pessoas você conhece que diz assim, olha, quando eu abro os olhos de manhã me dá um desgosto. Eu preferia que Deus tirasse a minha vida. Não tenho mais prazer de viver. Já ouviu pessoas falando isso? Basta enfrentar uma crise, basta enfrentar um problema, perde a motivação de viver, acha que viver não vale a pena. Nós que somos de Deus, irmãos, não podemos cair nessa armadilha. O problema, eu disse isso aqui hoje de manhã, é que as pessoas não entendem que a felicidade está nos pequenos prazeres da vida. A felicidade não está num carro importado, não está na pessoa ter um grande salário, não está na pessoa morar numa mansão com 10 quartos, com piscina, com sauna. Não, a felicidade está nos pequenos prazeres. Por exemplo, você está ao lado da pessoa que você ama, ter os teus filhos ao teu lado. Olha, para mim, não tem dinheiro que pague isso. Eu tenho uma esposa que está sempre ao meu lado. Os meus filhos estão sempre comigo. Não tem nenhum filho desgarrado. Não tem nenhum filho envolvido com drogas. Não tem nenhum filho preso. Não tem nenhum filho boiola. Porque é uma tristeza ter. Graças a Deus que não tenho. Olha, isso é uma felicidade sem fim. Ter netos que sorriem para você. Olha, esses meus netos e a minha netinha, rapaz, isso é um tesouro que Deus me concedeu, inestimável. Quando eu vou dormir, aí ficam os dois mais velhos, né? O Carlinhos e o Guilherme. Quem vai dormir com meu avô hoje sou eu. Eu digo, olha, 3 não dá.
Aí para o ímpar. Digo, não, peraí. Um dorme um dia, outro dorme outro. Aí dorme comigo. Carlinho dorme se virando, vira de cabeça para baixo, me joga pro canto da cama, eu quero cair da cama, eu não consigo dormir direito. Mas não tem preço isso. Hoje é o dia do Guilherme, hoje é a noite do Guilherme. Hoje quem dorme é o Guilherme. Né, vô? É. Tá? Eu quero ver o jornal, pô, vô, deixa eu assistir o 92 Nickelodeon. Tá uns filmezinhos, né? Fazer o quê, né? Quando veio o pequenininho João Gabriel e dá um sorrisinho assim, parece um anjo rindo. Rapaz, não tem prazer, não tem dinheiro que pague. São os pequenos prazeres que dão felicidade. Você ouvir uma boa música. Quanto tempo faz que você não ouve uma boa música? Quanto tempo faz que você não parou e disse, espera aí, hoje é sábado, eu quero tirar o sábado para relaxar. Eu, por exemplo, eu gosto de música. De vez em quando me dá na telha assim, olha, consegui adiantar meus cultos, estou com os cultos tudo pronto, puxa vida. Não, hoje, sábado, dá para eu dar uma relaxada. Antes de eu viajar para Recife, eu quero curtir umas... E eu tenho muitos DVDs de shows. Aí eu pego um DVD, Maria Bethânia, que eu amo. Aí fico lá assistindo. Me deleitando com aquelas músicas lindas, bonitas, cantando. Às vezes estou no quarto cantando em alta voz, sabe? Minha mulher entra, mas tu canta. Ora, sim. Acaba, cadê o outro? Cadê aquele do Roberto Carlos? Bota o show do Roberto Carlos aí. Tá. Cadê o show do Fagner? Bota o Fagner. Olha, aquilo me faz um bem tão grande que você não imagina. Sabe? Me renova. Puxa, mexe com as minhas emoções. Assistir um bom filme do lado da pessoa que você ama, pegar a sua mulher, deitar com ela na cama e dizer, vamos assistir um filme? Quanto tempo faz que você não faz isso? Homens dessa igreja, casais dessa igreja, quanto tempo faz que você não assiste um filme com a tua mulher? É o outro. Depois que Isaac nasceu, tá vendo? Ó? Quem fica olhando para o vento nunca semeará. Aí já vem a desculpa, né? Não, é o Isaac. Quando eu estou em casa, olha, eu amo fazer isso. Trabalho o dia inteiro, trabalho duro. Quando dá 11 horas da noite, eu digo, Deli, às vezes ela está lá comigo, não, vamos deitar. Vamos assistir um filme? Bora, ela gosta, né? Aí a gente deita os dois, bota o filme lá para assistir. Ela vem de lado, deita a cabecinha aqui no meu ombro, eu boto a mão por baixo assim, abraço ela, e a gente fica curtindo um bom filme. Tem coisa, meu irmão, melhor da vida do que isso. E as pessoas não fazem. Não fazem, isso é o problema, né? Então, olha, outra coisa. Aproveite o convívio com pessoas que você ama, com pessoas que você quer bem. Aproveite o convívio. Como é que a gente perde a oportunidade de dizer para as pessoas que nós amamos aquilo que nós sentimos por ela? Como a gente perde a oportunidade de dizer isso? Aí quer dizer depois que morre. Morreu! Eu amava tanto esse pastor, rapaz. Rapaz, eu vivi tantos anos com você não disse uma vez que me amava. Aí vai dizer depois que o cara está no caixão. Não dá para ouvir mais, ali só está carne, já está apodrecendo. O marido não diz para a esposa não diz para o marido. Aí morre o marido. Aí fica a viúva. Homem igual a esse não tinha. Mas nunca disse para o pobre do homem, rapaz.
É verdade. Um grande cantor do Brasil, já falecido, na época que o Brasil tinha cantores, porque hoje tem enganadores, chamado Nelson Gonçalves. O Nelson Gonçalves cantava uma música que dizia assim: sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até vão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar, né, o que eu fui um dia. Aí ele diz: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora, quando eu estou vivo. Depois de morto, não adianta. Então a gente tem que entender isso aqui. Olha, o que Deus está dizendo aqui é para a gente, em nenhuma hipótese, permitir que a nostalgia tome conta do nosso coração, que a amargura e a tristeza passe a dominar a tua existência. Deus está dizendo: não escolha a cor cinza da vida, escolha o colorido da vida. Tem gente que prefere escolher a cor cinza, aí vai ter depressão crônica, síndrome do pânico, coração cheio de angústia, que provoca infarto, que provoca AVC, que provoca úlcera, que provoca câncer, porque escolhe isso. Falar em câncer, poxa vida, ontem eu fiquei tão triste. Eu vi pela Sky, tem um canal de notícias escrita, eu estava olhando, eu não consegui conter as lágrimas, fiquei tão triste. Não é só porque foi com ele, não. Eu sou assim com qualquer pessoa, mas principalmente quando pessoas que a gente tem uma afinidade maior, a gente sente mais, né? O nosso ex-presidente está com câncer na laringe, o Lula. Mas ele vai ter um bom tratamento. Ele foi um presidente espetacular. Eu sei que os médicos vão ter todo o prazer de tratá-lo, diferente daquele canalha do Saddam Hussein. Olha, quem planta, colhe. Viu o Saddam? Prenderam, seguraram o cara, trucidaram o homem, meu irmão. Tem negócio de julgamento não. Rebentaram. Se fosse fazer um raio-x, não tinha um osso inteiro. Aí depois deram um tiro de misericórdia na cabeça. Gaddafi, que Saddam já morreu antes dele. Amuar Gaddafi. É o Gaddafi. Gaddafi. E eu achei foi bom. Amei. Não, amei. Quem planta, colhe. Quantos anos aquele cafajeste trouxe a Líbia debaixo de mão de ferro, ditador, vagabundo, ladrão. É pena que o povo brasileiro não tem o espírito dos líbios, porque o Brasil está cheio de Gaddafi. Está cheio. Só em Brasília tem 500 e porrada. Ou não tem lá no Congresso? Mais de 500 Gaddafi. A maioria desses governadores aí, desses prefeitos, é tudo a mesma coisa, tudo ladrão. Povo morrendo de fome, não tem saúde. Quem leu a revista Veja dessa semana que passou? É roubado por ano no Brasil 86 bilhões de reais. Todo ano. E a revista diz o que é que dá para fazer com esse dinheiro. Daria para acabar a miséria do Brasil. E esses canalha roubando, meu irmão. Se o povo brasileiro acordasse, começasse a fazer o que o povo da Líbia fez, começasse a trucidar uns patifes desse aí, a coisa mudava. Bom, deixa eu vir para cá, que aí já começa a falar besteira aqui que não devo falar, mas tá tudo certo. Romanos capítulo 5,
versículo 1 em diante, Paulo disse algo aqui maravilhoso. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Que coisa maravilhosa, né? Se gloriar nas tribulações. Livro de João, capítulo 16, João 16, versículo 33. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que Jesus está afirmando aqui com toda certeza que no mundo nós temos que passar por aflições, mas ele diz, mas é para ter bom ânimo, é para se alegrar, não é para ficar triste, não é para baixar a cabeça, porque eu venci o mundo. Aí a gente olha para Jesus ressuscitado. Ele ressuscitou dentre os mortos, na hora das tribulações da vida, na hora das dificuldades, na hora das amarguras, na hora das dores. E a gente olha e se lembra que ele ressuscitou dentre os mortos, e a gente se enche de ânimo. Olha, meu irmão, pode vir crise, pode perder emprego, pode você sofrer a injustiça que for, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Agora, o que não pode, por favor, é você se tornar uma pessoa fria, amargurada, triste, desanimada, murmuradora. Não, tenha bom ânimo, se regozije, lance o teu pão sobre as águas. Agora, o maravilhoso nisso aqui é que não é um imbecil qualquer que está jogando pão sobre as águas. Não é um idiotinha que está fazendo uma barganha com Deus. Olha, Deus, eu vou lançar o meu pão sobre as águas, mas em troca eu quero uma padaria, tá? O senhor me dá uma padaria? Não é um idiotinha que diz, Senhor, tudo bem, eu vou repartir com 7, eu vou repartir com 8, mas depois o senhor pega de 8.000 aí e me dá, tá? Isso é palhaçada. Isso é coisa de filho do diabo, viu? Isso é achar que Deus é otário. Eu não estou falando desse circo da religião. Eu estou falando de uma vida real com Deus, de uma vida de seriedade com Deus. Amém? Amanhã a gente começa 5 noites maravilhosas da graça de Deus. Olha, se eu pudesse, começava hoje. Eu estou ansioso para começar a pregar o que Deus mandou que eu pregasse para vocês. Não falte. Traga a tua família, se possível. Convida o teu vizinho. Olha, vamos lá, semana especial na igreja, é à noite. Em vez de ficar aí vendo novela, só ensina o que não presta, vamos para a igreja. Vamos lá comigo. Se você não gostar, você não volta. Convide o teu colega de trabalho. Convide pessoas e venha. Porque Deus tem coisas grandes para nossas vidas ao longo dessa semana, em nome de Jesus Cristo. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia.